Mais uma vez, quem gostou do filme de Casanova Estáfora, levanta a mão. Aplaude Nossa Senhora que fez tantas maravilhas. Hoje, um dia maravilhoso. 22 anos faz que Nossa Senhora apareceu aqui a primeira vez, pedindo a santidade, me convidando à santidade, falando comigo a primeira vez, numa nuvem luminosa sobre o altar da igreja matriz daqui, onde eu havia, na parte da manhã, entrado para rezar um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, como era costume dos católicos daqui, né, da nossa região. Quando a gente passava em frente à igreja na cidade, a gente entrava, rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, e depois saía para continuar o resto das coisas. Eu tinha ido buscar algumas coisas, fazer compras para casa, a pedido da minha mãe, e nem podia imaginar que aquela ida às compras iria mudar completamente a minha vida. Foi verdadeiramente o meu Pentecostes, foi o meu encontro profundo com Deus, foi o meu encontro verdadeiramente absoluto com Deus e com ela. E eu tinha só 13 anos, como eu sempre contei aqui, em todas as vezes que narrei a história das aparições, eu era uma criança normal, como qualquer outra da minha idade, gostava de brincar, gostava de ver desenho na TV, gostava de assistir filmes, gostava muito de estudar, eu gostava muito da escola. Enquanto as outras crianças iam para a escola emburradas, obrigadas, eu ia cantando, eu ia faceiro, porque eu gostava de estudar. Gostava muito de ler, gostava muito de desenhar também, desenhava muito bem quando eu era criança. Depois, né, o Senhor dos dons, que é Deus, né, parece que tomou o dom, porque não desenho mais nada. Mas naquela época desenhava muito, muito bem, principalmente os personagens dos desenhos, que eu gostava muito, desenhava com perfeição, tanto que um dos meus sonhos era que, se eu não fosse um grande professor quando eu crescesse, eu queria ser um grande cartunista, um grande desenhista, ir para os Estados Unidos e trabalhar para alguma rede de TV americana só produzindo desenhos. Mas o meu primeiro objetivo era ser professor. Achava lindo transmitir o conhecimento para os outros, ensinar, educar, formar. Era a minha fascinação. Os meus professores eram os meus heróis. Eu os admirava, né? Eu ficava assim, tendo uma inveja positiva, mas eu tinha uma inveja imensa deles. Nossa, como é maravilhoso você saber, você conhecer e transmitir esse conhecimento para os outros. Formar, tirar da ignorância, formar a opinião, o comportamento, o modo de pensar de outra pessoa. Revelar para outra pessoa o que ela não conhece, o que ela não sabe. Torná-la inteligente, torná-la sábia, torná-la possuidora do conhecimento. Isso era o meu maior sonho. E eu cresci praticamente assim, né? Numa família católica. Claro que o conhecimento que eu tenho agora é muitíssimo maior do que aquele que eu tinha na época que eu era criança. Aliás, a distância do conhecimento que eu tenho hoje para o que eu tinha daquela época, das coisas de Deus e da religião, é tão grande quanto o céu dista da terra. Era de uma família católica, várias tias minhas tinham sido catequistas, faziam novenas, uma tia minha que eu gosto muito, que é mãe de uma prima minha que graças a Deus foi salva em dezembro, né?
de morrer de leucemia, estava desenganada pelos médicos, recebi a notícia no dia 8 de dezembro, aliás, né? E até aqui na hora da graça rezamos por ela, e Santa Luzia a trouxe de volta à vida. Estava com infecção generalizada, os médicos disseram, para a ciência não tem mais jeito. E eu pedi a Santa Luzia, pedi a Nossa Senhora, e principalmente numa noite pertinho do Natal, pedi a Santa Luzia que fosse visitá-la no hospital e que a curasse, né? Que tivesse pena da mãe dela, da minha tia, e ela melhorou. Da noite para o dia, a bactéria que causava infecção generalizada cessou, morreu, e ela hoje está em casa, está comendo de tudo, coisa que antes ela não fazia. E essa minha tia, mãe dela, é a que me levava nas coroações, nas novenas, né? E, claro, minha avó também, meu avô, foram muito decisivos também para transmitir a fé tradicional, né? A minha mãe também, para mim quando eu era criança. Mas não éramos aprofundados na fé. Tanto que, por exemplo, né? Nossa Senhora, a que eu conhecia, era Nossa Senhora Aparecida, né? Mas o que Nossa Senhora Aparecida significava? Que mensagem ela tinha vindo trazer para o Brasil com a sua manifestação? Ninguém sabia. A Virgem de Fátima, uma vez, veio aqui, nos anos 80. Eu tinha 10 anos. Nós fomos vê-la na igreja. Vê-la era modo de dizer, porque tinha tanta gente que eu não consegui ver nada, né? A Virgem de Fátima perguntava para minha avó, mas quem é Nossa Senhora de Fátima? É Nossa Senhora de Fátima. Mas quem são essas crianças aí que tá no santinho com ela? É os 3 pastorinhos para quem ela apareceu. Mas apareceu como? Não sei. Apareceu. Mas aonde? Não sabia. O que tinha acontecido em Fátima? Não sabia. Não sabia nem que Fátima era uma cidade de Portugal que tinha dado nome àquela Nossa Senhora, né? O que Nossa Senhora tinha dito em Fátima? Ninguém sabia. Nem muito menos que Nossa Senhora pudesse falar alguma coisa com alguém. Então, a gente pensava, deve ter sido uma santa, sei lá, né? Até de santos não sabíamos nada. Nada de São Geraldo, nada de Santa Rita, nada de Santa Bernadette, de Santa Luzia, muito pior, né? Até a vida de Santa Rita, que era, digamos, a padroeira daqui, né? Desse bairro, dessa região, a gente não sabia nada. Imaculada Conceição de Nossa Senhora, padroeira de Jacareí, Imaculada Conceição, ninguém sabia o que era isso. Então, o nosso conhecimento era muito pouco. E depois, com a vinda de Nossa Senhora nas aparições, tudo mudou. Ela abriu para mim, né, um mundo, um conhecimento de Deus que eu jamais tinha tido, nem jamais poderia imaginar. E uma das coisas que eu mais admirei em Nossa Senhora, desde o começo, é que ela se tornou para mim exatamente aquilo que eu gostava tanto de ver nos meus professores. Ela se tornou a minha mestra. Ela começou a me transmitir o conhecimento de Deus, o conhecimento dela, que era o que muito me encantava. E já na primeira vez, quando eu nem a vi só a luz e escutei a voz, quando ela me chamou a ser santo, dizendo que era preciso se santificar, que a santidade era um caminho difícil, mas o seu fim era real e glorioso. Já naquele dia, eu conheci ali, por ciência infusa, a beleza da santidade, a grandeza da santidade, coisa em que eu jamais havia pensado em toda a minha vida. Nunca havia pensado em ser santo, nunca havia pensado que qualquer um, que eu pudesse ser santo. E ali naquele momento
Nossa Senhora me transmitiu o conhecimento disto e o que isso significava e como eu deveria buscar essa santidade. Como eu disse, eu era uma criança que gostava muito de estudar, levava muito a sério a escola. Meus professores me adoravam, alguns deles até queriam me levar para morar com eles lá, porque eu era um aluno exemplar, era um anjo mesmo, como eles diziam. Minhas notas eram sempre as máximas, né? Era muito inteligente, muitas vezes era até dispensado de fazer as provas com todo mundo, porque eles sabiam que eu sabia perfeitamente toda a matéria, só me faziam 2, 3 perguntas para confirmar e eu já estava liberado. Depois, também, por causa do meu comportamento muito exemplar e ao mesmo tempo também muito duro, muito enérgico, né? Quando eles saíam, precisavam se ausentar da sala, eu é que ficava de monitor, tomando conta de todo mundo. E não passava a mão na cabeça de ninguém, não. Fez coisa errada, você vai para a lista e vai tomar ponto negativo do professor. Vai ser chamado. Não amolecia para ninguém. Os bons, sim. Os bons eu premiava. Ótimo. Você se comportou, ponto positivo para você. Você fez bagunça, ponto negativo. Ah, se você não tirar, eu te pego na saída. Pode pegar, mas eu vou te entregar. Porque o mal tem que ser castigado e o bem tem que ser premiado. Senão o bom desanima e o mal nunca se corrige. Comigo é assim. E eu pensava, se um dia eu casar, que não era muito assim a minha primeira intenção, mas se um dia eu casar, meus filhos eu vou educar assim. Fez bagunça, castigo. Se comportou bem, prêmio. E eu tinha essa ideia. Você é um grande professor, um professor universitário. Quero ter uma carreira maravilhosa. Quero ter um ótimo ordenado. Quero chefiar uma equipe assim maravilhosa de professores. Tinha o meu futuro, com 12, 13 anos, eu tinha o meu futuro todo traçado na minha cabeça. Era muito maduro, até para a minha idade. Pessoas assim adultas vinham conversar comigo sobre assuntos de adulto, né? E eu conversava muito bem com eles porque eu era muito maduro. Não gostava de criancice, bagunça, de bobagens que os adolescentes gostam. Eu não gostava. Tinha coisas que eu via eles fazendo, eu pensava, nossa, mas que gente retardada, que graça que estão vendo nisso. Quando é que vocês vão crescer? E eu achava aquilo que eles faziam uma perda de tempo, né? Era uma criança normal, no tempo de brincar. Passei dos 11, 12 anos, as brincadeiras são coisas do passado, agora eu vou ser grande, vou ser gente adulta. E já tinha meu olhar mirado no meu objetivo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre soube aonde eu queria chegar. Eu sempre entendi que eu nunca estava aqui na terra, eu não estava aqui no mundo a passeio, não. Eu tinha um objetivo e eu ia perseguir esse objetivo. E depois das aparições, isso não mudou. Eu estou aqui e eu sei muito bem aonde eu quero chegar. Não estou aqui de brincadeira, não estou aqui passeando, flertando com ninguém, não. Eu sei muito bem aonde eu quero chegar. E quando Nossa Senhora veio a mim, já nas primeiras vezes, mudou completamente a minha forma de pensar. Uma das primeiras coisas que Nossa Senhora fez foi me conquistar. Foi me cativar com o meu amor. Com seu amor, perdão. E me cativar pelo amor. Ela me fisgou pelo coração. Já no primeiro dia, ela falou comigo com doçura. Aquela voz maravilhosa no meio da luz, mas não se revelou. Me deixando, digamos assim, mantendo-se sob o véu do mistério e mantendo o meu coração sedento, sequioso de conhecer quem era aquela pessoa que havia falado comigo naquela luz. E um dos frutos, os primeiros frutos que surgiram desde que ela falou comigo a primeira vez,
foi a sede da oração. Eu era uma criança muito dedicada na escola, na catequese também, eu levava a catequese com a mesma seriedade da escola, mas meus catequistas sabiam menos do que eu. Eu tinha um livrinho de uma tia minha que tinha sido catequista de pergunta e resposta, o catecismo antigo, que ensinava muito mais que qualquer catecismo novo, e era por ali que eu aprendi a me preparar para a primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão como se estivesse fazendo a formatura da 8ª série. Coisas assim extraordinárias, no momento que eu comunguei, eu confesso que eu não senti. Senti assim uma alegria, porque finalmente eu consegui chegar naquele objetivo que eu tanto queria. Recebi Jesus, acreditava que ele estava ali, mas senti algo especial, não senti. Confesso que não mesmo. Só senti uma grande alegria porque cheguei ali, né? Que recebi ele, acreditava que ele estava ali, mas não sentia a sua presença. O encontro, depois que eu passei a sentir Deus mesmo, foi só depois das aparições. Antes eu não sentia. E foi então que Nossa Senhora, na segunda aparição, se revelou. E quando eu vi os olhos azuis dela, os cabelos escuros como a noite, os lábios rosados, aquela voz que parecia um cristal encantado que cantava, a minha voz, ou melhor, a sua voz entrou tão fundo dentro do meu coração que imediatamente eu me prendi a ela. Eu já vinha rezando o terço durante uma semana e pouco desde a primeira vez. Eu era muito preguiçoso para rezar, era muito aplicado na escola, mas na oração eu era preguiçoso. Eu gostava de ver desenho, de ver TV, de brincar, de andar com a minha bicicleta Caloi, que a minha mãe me deu quando eu tinha 7 anos. Eu adorava aquela bicicleta. Ficava horas e horas andando de bicicleta na rua da minha casa, ou então dentro do meu carro de bombeiro, que ela também me deu, né? E eu pedalando, né? E dirigindo meu carro de bombeiro na rua. Eu gostava de brincar. Rezar não era muito comigo, não. Aí, né? Desde a primeira aparição, eu senti aquela sede. Era a sede de Deus. A minha alma tinha conhecido uma coisa tão grande na primeira aparição, que a minha alma não queria mais se separar daquilo. Queria ter aquilo dentro dela. Minha alma começou a ter fome, sede de Deus. É quase como quando você sente o cheiro do almoço sendo preparado, de uma comida bem gostosa. E aí você sente aquele cheiro delicioso e você quer comer aquela comida maravilhosa e não vê a hora de comer. É a mesma coisa. Eu senti o cheiro gostoso, maravilhoso da presença de Deus, do amor de Deus, daquela paz que eu senti na primeira aparição, e eu queria comer aquele pão saboroso de novo, aquele alimento delicioso que Nossa Senhora tinha vindo me dar. Então eu pensei, eu tenho que rezar, mas o que eu vou rezar? Eu não sei rezar, né? Grandes coisas, só sei Pai Nosso, Ave Maria e Glória. Aí eu pensei, o terço, acho que eu vou rezar o terço, mas eu não sei rezar os mistérios do terço. Como é que eu vou fazer? Fui lá na gaveta, peguei o terço que tinha sido do meu avô e que depois da morte dele, ele deixou para mim. Peguei aquele terço que estava lá, todo, né, mofadinho, porque fazia anos que eu não mexia nele. Limpei, peguei e comecei a rezar. Não sabia rezar, falei assim, bom, vou rezar o que eu sei e depois vamos ver o que será. E a noite da primeira aparição foi a noite que eu mais rezei na minha vida. Eu rezava Ave Maria sem conta naquele terço, dava voltas e voltas. Um pouco também porque eu não conseguia dormir, preocupado com o que tinha sido aquela visão que eu tinha tido na igreja e ao mesmo tempo com aquele fogo que tinha sido aceso dentro de mim, aquela chama que me fazia querer rezar, 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 rezar. Quem já sentiu essa chama dentro do coração, que faz dar aquela vontade de rezar, rezar, rezar sem cessar, sabe do que eu estou falando.
é uma chama que não deixa você nem dormir. Você quer rezar. E quanto mais você reza, mais fogo você sente dentro de você para rezar. E eu rezava. E foi assim durante uma semana e pouco. Eu fui aprendendo os mistérios do terço, do rosário. Comecei a rezar sozinho bem. E ali na segunda aparição, quando eu vi Nossa Senhora diante de mim, vestida como ela está aqui na sua imagem, aquela senhora tão linda e ao mesmo tempo tão diferente, né, de Nossa Senhora Aparecida, que era a que eu conhecia mais, né? Eu fiquei imaginando, mas quem será? Nossa Senhora não pode ser, porque é totalmente diferente de Nossa Senhora Aparecida. Quem será? E aquela jovem luminosa veio até mim, me abraçou, me apertou tão forte no seu coração, que eu pude até sentir as batidas do seu coração. E ali eu senti, enquanto ela beijava a minha fronte, a minha testa, eu senti um amor tão forte que saía dela, entrava em mim e voltava para ela, como eu nunca senti em toda a minha vida. Ali houve a fusão de nós dois, a fusão dos dois corações. Eu me senti tão amado, tão querido, tão protegido e ao mesmo tempo tão, não sei como, tão bem quisto, tão bem querido, como eu nunca havia me sentido em toda a minha vida. E ali foi o meu encontro profundo, definitivo com Deus e com ela. Ela conquistou meu coração, cativou meu coração e eu nunca mais fui o mesmo. E nunca mais consegui me separar dela. E naquele ano já, Nossa Senhora, depois das sucessivas aparições, antes mesmo de dizer para mim que era a Virgem Maria, me pediu na noite de Natal de 1991 que eu me consagrasse completamente à Virgem Maria, renunciando às coisas, não somente às coisas que a juventude tanto gostava e que eram pecados, que eram coisas mundanas que destruíam o amor de Deus, a graça de Deus na alma, como as bebedeiras, as festas, as baladas, o sexo, essas coisas todas que todo mundo tanto gostava. Mas ela me pediu também que eu renunciasse aos meus sonhos, aos meus planos, de ser um grande professor, de ser talvez um grande cineasta, que eu fosse verdadeiramente todo dela, todo da Virgem Maria, que abrisse mão dos meus sonhos e que eu então fizesse o que ela fosse, me dizendo pouco a pouco, que eu me deixasse conduzir por ela cegamente, sem ver, sem querer ver para onde ela estava me levando, que eu simplesmente colocasse a minha mão na mão dela e deixasse ela me levar. Imagine uma pessoa apegada, aos seus sonhos, aos seus projetos, aos seus planos, todos traçados, ter que de uma hora para outra, num minuto, renunciar a tudo. E eu não tinha ninguém ali perto de mim para eu perguntar, pedir um conselho. Ela nem também deixou para eu dar resposta no dia seguinte. Eu tinha que dar resposta naquela hora. Tudo ou nada. Porque o amor de Deus é assim. Ele não aceita que você demore na resposta. Se você o ama, a resposta tem que ser pronta. Tem que ser consciente, mas pronta. E foi aquilo que Nossa Senhora queria de mim naquele momento. E eu então pensei, renunciar aos meus planos, à minha vontade, aos meus sonhos mais queridos, para assim me lançar, embarcar numa aventura que eu não sei onde vai dar, mas na hora, aquele amor que eu sentia por aquela jovem luminosa era mais forte, foi mais forte no meu coração, e eu não sei como, mas com fé respondi a ela que sim, que renunciava a tudo, a todos os meus planos, que já não queria ser mais nada, fazer mais nada,
e que eu ia fazer só o que ela fosse me dizendo. E me lembro claramente que enquanto eu fazia isso, fazia com lágrimas, chorando. E ela então, acenando com a cabeça, consentindo, disse: aguarde então as próximas ordens que eu vou te dar assim que voltar. Deixe-se conduzir por mim e não se preocupe com nada. A sua vida agora é toda de Deus, é toda da Virgem Maria. Eles é que dirão e decidirão o que você deve fazer. E eu perguntei para ela: bom, daqui a 1 mês eu vou entrar, num curso técnico numa outra cidade aqui perto e vou estudar. Já fiz as provas, já passei no Senai, passei até num dos primeiros lugares entre mais de 5.000 candidatos. Eu passei ali nos primeiros lugares, na frente de um monte de gente, tirei uma nota altíssima, muito boa, graças a Deus, fiz a prova com um grande sucesso e já está tudo certo. Eu tenho que estudar, porque eu sou cobrado, eu tenho que trabalhar, tenho que aprender a trabalhar. Devo desistir? Ela disse: não, continue estudando normalmente como você sempre fez. Aguarde as novas ordens que eu vou te dar. Até lá, não mude nada. Estude normalmente como todo mundo. E eu fui fazer um curso, técnico, profissional, profissionalizante. Com 16 anos já tinha uma profissão, já tinha meu diploma, Eu queria ser eletrônico industrial, mas outras pessoas que tinham, digamos, convênio com empresas aqui da região passaram na minha frente, embora eu tivesse tido uma nota muito alta. Então eu fiquei com mecânica industrial. Com 16 anos eu já tinha uma profissão, já podia trabalhar por minha própria conta ou em qualquer indústria grande daqui da região, se eu quisesse, E ia muito bem lá, por sinal, tirava notas muito boas, tanto na parte prática quanto na parte teórica. Era uma escola muito puxada, eu tinha que sair de casa às 5 da manhã, só voltava às 6:30, ia para outra escola de noite, voltava só meia-noite, cansadíssimo, não tinha tempo para nada. E foi um tempo muito de bastante esforço, cansaço, mas graças a Deus eu sempre conseguia tirar notas muito boas. Era uma escola muito rígida, os professores eram muito bravos, eram muito exigentes, eram muito enérgicos. Você não podia dar um pio, fazer nada fora do lugar, que já tomava castigo. Mas eles nunca me pegaram, porque eu sempre, com a boa educação e o aluno bom que eu era na escola primária, eu era também depois na escola profissional. De modo que os meus professores, até quando sumia alguma coisa lá na oficina, alguma peça, eles desconfiavam que algum aluno tinha roubado para vender fora dali. Todo mundo ficava preso na sala até aparecer a peça. Eu era o único que eles deixavam ir embora, que eles sabiam que eu era incapaz de roubar o que quer que fosse de qualquer pessoa. Tinham uma enorme confiança em mim. E eu gostava muito deles. Também fazia por merecer, obedecia-os em tudo. E quando tinha algum colega que não gostava das repreensões que o professor dava, eu chamava a atenção dele e falava: idiota, não está vendo que ele está falando isso para o seu bem? Ele está te corrigindo para você virar uma pessoa boa e você ainda vai contra ele, estúpido. Você tinha que abaixar a cabeça, ouvir a repreensão que ele te deu, caladinho numa boa, e se corrigir, e não ficar contra ele que quer o teu bem. Por isso, naquela época, eu tinha pouco tempo para rezar, mas o terço da Ave Maria e o terço das lágrimas, acontecesse o que acontecesse, eu sempre rezava. E Nossa Senhora, à medida que o tempo foi passando, ela foi aumentando o terço da Ave Maria para 2, depois para 3, e aí eu já estava rezando o rosário todos os dias, apesar daquela enorme correria. E esse é o começo que Nossa Senhora quer que todos aqueles que estão se convertendo agora façam. Esse é o caminho. Que primeiro rezem o terço das lágrimas dela todo dia.
Depois, o terço das lágrimas e um terço da Ave Maria. Depois, o terço das lágrimas e 2 terços da Ave Maria, o terço das lágrimas e, por fim, o rosário inteiro. E depois disso, a hora da paz, a hora dos anjos, a hora dos santos, de São José e assim por diante, né? E ela foi me guiando ao longo do tempo, através de constantes aparições e locuções interiores, onde ela foi cada vez mais me levando para as maiores alturas da oração, do conhecimento de Deus. Aí, em 1993, ela finalmente revelou seu nome, dizendo que era a Virgem Maria, a mãe de Jesus, e eu levei uma surpresa, porque ela era tão diferente, né, de todas as imagens de Nossa Senhora que eu já tinha visto na minha vida, que eu não conseguia ter certeza antes se era ela ou não. E aí, quando eu perguntei 3 vezes quem ela era, finalmente ela revelou que era a mãe de Deus e que aqui queria ser chamada de Rainha e Mensageira da Paz. E desde então, suas aparições começaram a ser todos os dias. Nossa Senhora foi me ensinando a oração com o coração para que eu pudesse me encontrar verdadeiramente com Deus na oração pessoal. E ela foi então me guiando, me levando a renunciar a tudo, me levando a lançar todas as coisas fora do meu coração, tudo que tomava o coração de Deus, no meu coração, o lugar de Deus, tudo aquilo que bloqueava o meu coração para a presença de Deus. E quando eu fui fazendo todas as renúncias que ela foi me pedindo, a renúncia até ao meu modo de pensar, aos meus desejos, às minhas inclinações naturais, então eu fui desbloqueando cada vez mais o meu coração, de modo que eu comecei a sentir Deus na minha oração. E era tão maravilhoso sentir aquilo. Quem já sentiu sabe do que eu estou falando. Eu como que voava, eu flutuava, eu me sentia cheio do amor de Deus o tempo todo, 24 horas por dia. Sentia uma paz que nada, nem a surpresa mais desagradável da vida podia perturbar. Nada era mais difícil para mim. Rezar o rosário era tão fácil quanto respirar. Fazer qualquer lição da escola, qualquer trabalho da escola, era a coisa mais fácil do mundo. No começo, quando eu tinha que erguer uma peça pesada de 30 quilos das máquinas lá de onde eu estudava em São José dos Campos, eu erguia, mas eu erguia com uma certa dificuldade interior, né? Uma certa raiva. Ai, que coisa mais pesada, não podiam ter inventado uma coisa mais leve, ou então inventar um jeito de colocar esse troço aí que não seja tão difícil, né? Depois que eu sentia Deus no meu coração, eu erguia aquilo assim, olha, assobiando, cantando, porque eu sabia que Deus estava ali em mim, comigo. E aquela peça, se eu erguesse com amor por Deus, eu iria agradá-lo, eu iria deixá-lo contente, feliz, porque eu estava erguendo em honra dele. Então, tudo para mim havia se tornado fácil. Tudo era suave, tudo era maravilhoso. E eu me sentia assim, como que voando, flutuando. E de modo até que as pessoas assim que eram desagradáveis, eu conversar com elas, eram incômodas para mim, me chateavam, até elas eu conseguia engolir com mais facilidade, né? Que pessoas assim meio loucas, meio pancadas, assim, que falavam coisas esquisitas, que tinham comportamentos meio esquisitos, eu, cascava fora. Pessoa chata também, colega que só falava besteira, inutilidades de coisa até assim, infantil assim, eu falava, por favor, você está me cansando? Amadurece, cresce um pouco, depois você volta para conversar comigo, essa sua conversa está enchendo meu saco. Vai caçar sua turma, vai. E aquelas pessoas assim, até que eram chatas, eu comecei a
né? Consegui conviver melhor, consegui aceitar melhor. Tudo era fácil, tudo era delicioso. O sol era mais lindo para mim, o céu era mais azul. O mundo, apesar de todos os problemas que tinha, para mim era maravilhoso. Porque eu via em todas as coisas Deus, eu sentia Deus em tudo. Eu via tudo como uma prova do amor de Deus por mim. Então eu me sentia leve, eu me sentia livre, me sentia feliz, eu nadava em felicidade. E ainda por cima, no fim do dia, ainda tinha o meu encontro diário com aquela senhora lindíssima que vinha do céu conversar e rezar comigo. Então eu me sentia a pessoa mais feliz, mais afortunada, mais rica do mundo, né? E as pessoas vinham e falavam para mim: não sei o que você tem. Você não tem carro como outras pessoas têm. Você não namora. Você não é rico. E você sorri, você canta. Você está com o rosto sempre alegre. Mais alegre do que as outras pessoas que têm tudo isso aí. Eu falei assim: é porque eu tenho um tesouro que elas não têm. Eu tenho uma coisa que o dinheiro delas não compra. Eu tenho uma coisa que elas podem fazer 1000 sexos, mas elas nunca vão sentir. E eu sinto. E está aqui dentro do meu coração. E aquilo irradiava de dentro do meu coração para as pessoas, até sem eu dizer nada. Tanto que um tempo, quando eu trabalhava num depósito de material para construção de balconista, né, de atendente, tinha uma pessoa que trabalhava lá também, que tinha mania suicida, queria se matar, porque não recebeu amor, ou teve algum trauma na infância, queria se matar. Sempre queria se matar. E eu não falei nada de religião para ela. E depois de uns 15 dias, uma semana que eu já estava lá, aí ela veio falar para mim assim: não sei o que você tem, Marcos, mas desde quando você começou a trabalhar aqui, perdi a vontade de me matar. Sinto paz quando chego perto de você. E quando me afasto, parece que perco isso. Até quando eu saí, né? Ela ficou muito triste porque ela falou: e agora? Será que vai voltar em mim a vontade de eu me matar de novo? Falei assim: não. Se você fizer tudo o que eu te disser, você vai sentir essa paz que eu tenho aqui dentro de mim, que você gosta tanto, e você também vai ter ela no seu coração. E nunca mais você vai sentir vontade de se matar. Mas o que eu tenho que fazer? Eu falei assim: venha no meu grupo de oração, venha no meu cenáculo, que lá você vai conhecer esse amor que eu sinto, essa paz que eu sinto, e você também vai ser feliz, vai conhecer a verdadeira felicidade como eu conheço. E ela foi e começou a sentir, e em pouco tempo estava também apaixonada por Deus, estava também cheia do amor de Deus, abrasada como eu. E Nossa Senhora foi pedindo, pouco a pouco, né, que eu transmitisse as suas mensagens ao mundo, que eu formasse um grupo de oração, cenáculos, para repartir com todo mundo as riquezas que ela me dava nas suas mensagens. Confesso que quando Nossa Senhora me pediu isso, eu estremeci. Porque eu imaginava que eu ia ficar vendo ela e recebendo as suas mensagens, tendo aquele contato maravilhoso com ela, em segredo de todo mundo. E quando ela me pediu que revelasse isso, eu senti um frio na minha espinha. Porque eu já vi que eu ia enfrentar o ceticismo, a incredulidade, a dureza de coração, os julgamentos e a maldade das pessoas. E eu percebi que ia estragar a minha paz. E eu não queria perder aquilo. E aí Nossa Senhora me disse assim: eu entendo o que você sente, mas é preciso salvar o mundo. Se você não fizer isso, um número incontável de pessoas, de almas, vai se perder para sempre. E só através de você é que elas poderão ser salvas. E aí eu disse: eu gostaria de ter essa coragem, mas eu não tenho. Não tenho essa coragem. Eu preciso de ajuda para ter essa coragem.
Preciso de um apoio, preciso de um estímulo para eu ter essa coragem. Aí Nossa Senhora disse: muito bem, eu vou te dar esse estímulo. Daqui a uma semana você irá no jardim da sua casa, onde tem uma roseira. E você vai ver a roseira coberta de flores, e isso será o sinal para você de que é minha vontade que você anuncie ao mundo as minhas mensagens e que você não vai estar sozinho. Eu estarei com você. Foi mais ou menos como Isaías diante de Deus. Ah, Senhor, eu não sei falar, né? Quem acreditará no que eu vou dizer? E o Senhor disse a Isaías, né? Eu te fiz profeta das nações, te ungi, te consagrei. Vai, anuncia-me, não tenha medo deles, porque eu estarei contigo. Vai, anuncia o meu nome. E uma semana depois, exatamente como Nossa Senhora tinha dito, eu fui até a roseira. Na véspera tinha caído um temporal enorme, uma chuva daquelas de verão, aquela tempestade mesmo, que havia assim desfolhado até as árvores da rua, estava tudo cheio de galho caído na rua, e a roseira na véspera não tinha uma flor, e ainda a chuva tinha tirado ainda um monte de folhas dela. Eu pensei, humanamente é impossível que amanhã tenha flor aqui, mas se ela disse que vai ter, eu tenho fé, eu acredito. E no dia seguinte, quando eu fui lá, levantei de manhã cedo, era um sábado, fui correndo, descendo as escadas. Quando cheguei lá, eu vi toda a roseira coberta de flores. Até a minha mãe viu. E ela até falou para mim: nossa, ontem não tinha rosa nenhuma aqui e agora está cheio. Como que isso aconteceu? Aí eu pensei em silêncio. Eu sei como isso aconteceu. E essa roseira existe até hoje. Não deixo ninguém cortar, porque foi através dela que Nossa Senhora me deu o sinal de que eu deveria, né, anunciar suas mensagens ao mundo sem medo, e que eu jamais deveria, né, vacilar diante de quem viesse dizer para mim ou que eu era louco, ou que eu era mentiroso, ou que eu estava me enganando e enganando os outros, ou então que quem eu via era o demônio, que quem estava aparecendo e falando comigo era uma coisa ruim. Diante dessas pessoas, eu iria sempre me lembrar do sinal milagroso das rosas naquela roseira da minha casa e iria combatê-los com toda a força. Por isso, eu jamais vou vacilar diante de quem diz que quem aparece aqui não é Nossa Senhora, não é Deus, que os anjos que aparecem aqui são os demônios, porque anjo só tem Miguel, Rafael e Gabriel que está na Bíblia, os outros que aqui revelaram o nome não é anjo de Deus. Diante dessas pessoas, eu sempre lembro do sinal que Nossa Senhora me deu na roseira, e então eu, pensando naquilo, ganho força e não perdoo essas pessoas, e por isso que o troco vai na hora. Falou que os anjos que aparecem aqui não é anjo de Deus, é anjo mau, ganho o troco na hora. Falou que essa senhora que mudou a minha vida, que salvou a minha alma, que transformou a minha vida num pequeno céu, não é Nossa Senhora, é o diabo. Eu lembro daquele sinal, ganho força e o troco vai na hora. Porque comigo é assim. Antes das aparições já era assim. Bateu, o troco leva na hora. Eu dou troco na hora. Sou muito bonzinho com quem é bom comigo. Mas com quem não é, o troco vai na hora. Então, né, quem pisa no meu calo, no meu pé, já sabe. O troco virá. Então, eu sempre lembro desse sinal e eu ganho força. Principalmente nos momentos em que eu estou sofrendo muito. Quando o sofrimento vem e parece que não há mais saída, eu lembro daquele sinal e parece que a minha alma recobra, né, a sua força, o seu ânimo, o seu valor, e eu acho forças para rezar e para lutar, para ir em frente. E foi então que, diante daquilo ali, eu comecei o meu grupo de oração, né, e eu comecei justamente indo numa festa assim normal, que estava tendo numa rua próxima da minha casa.
Quando cheguei lá, estava todo mundo dançando, os jovens de 12, 13 anos de idade, com bebida alcoólica, bêbados, todos bêbados, alguns fumando, outros, as moças assim com roupas tudo indecente, na maior sensualidade. E eu pensei, meu Deus, Nossa Senhora quer que eu comece um grupo chamando os jovens, mas como que eu vou fazer esses jovens me escutarem? Como, meu Deus, como? Né? E aí eu entrei lá no meio deles, lá tinha uns conhecidos assim, que eu conheci meio de vista, eu sorri para eles, eles sorriram para mim. Falei assim, bom, me deu mais ânimo agora. Fui lá, né, comecei a conversar, oi, como é que vai? Que tempo que eu não te vejo? Comecei a falar da escola, comecei a tarará, e de repente, quando eu vi, eu comecei a falar de Nossa Senhora, comecei a falar de Santa Bárbara, comecei a falar de Santa Luzia, comecei a falar de São Benedito, fui falando, aquilo estourou de dentro de mim assim como uma represa, né, que se rompe. Eu fui falando de um modo assim que eu nunca tinha falado na minha vida com tanta eloquência, né? Quando eu olhei em volta, todo mundo, todos os jovens estavam sentados assim no meio da rua, ao meu redor me escutando. A música já estava até desanimada, assim, tocando baixo lá longe, ninguém estava dançando mais, todo mundo estava me escutando. Falei acho que por umas 2 horas sem parar, minha boca ficou seca de tanto que eu falei. Quando eu terminei, eles falaram assim, fala mais, conta mais pra gente, tá tão bom, não para não. Eu falei assim, olha, vocês querem ouvir mais mesmo? Queremos. Então, vocês venham amanhã na minha casa, a tal hora que lá eu vou fazer um grupo de oração com vocês, eu vou falar mais dos santos, nós vamos cantar e eu vou ensinar vocês, mostrar para vocês, vou ensinar vocês como se reza com o coração e vocês então vão sentir esse amor de Deus, esse amor de Nossa Senhora que eu também estou sentindo. Mas a gente vai ver Nossa Senhora também que nem você? Não, isso eu não posso prometer. Agora que vocês vão sentir o amor dela, isso vocês vão sentir sim. No outro dia eu pensei, né? Bom, se vier pelo menos uns 3, né? Já tá bom, né? Quando eu abri a porta, estava todo mundo lá. Todo mundo, nem cabia dentro de casa. E comecei o grupo de oração, tocando meu violão, sabia tocar, né? Cantei com eles, rezei, ensinei para eles a oração com o coração, ensinei eles a renunciarem, né, a todas as coisas. Falei para eles, olha, no dia que eu fico com raiva de alguém que me chateia, Nossa Senhora já fica mais distante de mim na aparição. Já não consigo mais vê-la com tanta nitidez, porque ela falou que bloqueia o coração. Então, renuncia à raiva que você está sentindo de qualquer coisa. Lança fora. Aí eles lançavam. Renuncia à sensualidade, até aos pensamentos das cenas sensuais que vocês viram nas novelas, nos filmes, ou de coisas, de pecados que vocês fizeram na vida. Até o pensamento vocês têm que renunciar. E renunciar de uma vez a essa sensualidade também, porque senão bloqueia o coração de vocês e Nossa Senhora não chega perto. Aí eles renunciavam. Renuncia à bebida e até às imagens, até os pensamentos de vocês bebendo o copo de cerveja que dá tanto prazer. Renuncia a tudo isso. Aí eles iam renunciando. Renuncia agora também à vaidade. Renuncia a soberba. Renuncia a preguiça. Renuncia às más palavras que saem da boca. Os maus pensamentos. E eles foram renunciando. Ao fim daquela oração, eles sentiram o amor de Deus. Eles sentiram Nossa Senhora que se aproximou deles. E foi a coisa mais linda do mundo. Todos eles choraram. E quando Nossa Senhora chegou na aparição, até ela chorava. Porque ela disse assim, que ela nunca tinha encontrado tantos jovens e com o coração tão abertos quanto ela encontrava naquele dia ali no meu grupo de oração, no meu cenáculo. Então, a partir dali começamos a rezar. E Nossa Senhora começou a dar os seus sinais de modo extraordinário. No sol que nós víamos, né? A primeira vez foi muito forte, em 13 de maio de 93,
nós estávamos rezando dentro da casa da minha falecida avó. Nossa Senhora tinha pedido para eu e a minha tia comprarmos um monte de imagens dela, que ela queria que os jovens, as pessoas levassem de casa em casa fazendo cenáculos. E nós fizemos como Nossa Senhora pediu, e durante a aparição Nossa Senhora abençoou as imagens, e daí, durante a aparição, Nossa Senhora fez com que o sol, a luz do sol diminuísse, parecia que estava acontecendo um eclipse. Nós saímos correndo para fora, e então nós escutamos um barulho, um estrondo no sol, e o sol começou a girar vertiginosamente, como vocês viram no filme de hoje, de Casanova e Staffora, e dançar no céu, bailando e mudando para todas as direções, e por fim o sol veio assim, desceu sobre nós, parecia que ele ia esmagar o mundo, que ele ia incendiar o mundo. As pessoas, umas gritaram, outras desmaiaram, outras rezavam, e daí o sol voltou para sua posição normal, e esse fenômeno Nossa Senhora fez aqui, repetiu inúmeras outras vezes, para nos mostrar que verdadeiramente era ela que estava aqui no meio de nós, como a Miriana de Medjugorje sempre diz, um segno que Madonna era qui, era qua, era con noi, que Nossa Senhora estava aqui, estava conosco. Deu também sinais na lua, que sobre a multidão que estava comigo no Monte das Aparições, a lua crescia e se aproximava de nós, e até era um dia que os protestantes tinham ido lá para, digamos assim, expulsar o demônio que aparecia para mim no alto do monte, e também para nos insultar também, nos provocar, né? Eles até atiraram umas pedras em nós, ninguém se feriu gravemente, mas acertou em algumas pessoas. Eles são maus, quando eles querem atacar, eles atacam. Um católico não atira pedra em ninguém, mas eles atiram sim, e atiraram em nós. E daí, na hora da aparição, eu pedi a Nossa Senhora que ela desse um sinal, né? Não só para aqueles protestantes ali verem que era verdade, que ela aparecia, porque eu sabia que eles eram meio empedernidos, não iam se converter, mas para fortificar a fé dos que estavam comigo e que precisavam de força e valor para enfrentar as contrariedades que dali em diante não iam ser poucas ao longo da vida, para serem fiéis a Nossa Senhora. E Nossa Senhora concordou. E então ela, erguendo o braço, apontou para a lua, e um raio de luz da sua mão se projetou na lua. A lua começou a vir na nossa direção, e ao redor assim dela girava um redemoinho de nuvens escuras, que tornava tudo assim muito assustador, muito impressionante e assustador. Aqueles protestantes saíram em desabalada carreira morro abaixo, perdendo Bíblia, óculos, até filho largaram para trás. No outro dia a gente encontrou tanta coisa lá deles, e gritando, Senhor, Senhor, piedade, piedade, Senhor, Senhor Jesus, piedade, 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 e gritando em desabalada carreira, ai Jesus, que vamos morrer tudo aqui, Senhor, tem piedade dos seus servos, e não sei o quê, e saíram gritando morro abaixo, e as pessoas lá, junto comigo, né, umas não sabiam nem o que fazer, outras nem respiravam, outras cantavam, outras rezavam, outras tremiam e choravam. E não foi tudo. Naquele dia, mais ou menos umas 15 ou 20 pessoas viram o vulto, a silhueta de Nossa Senhora, enquanto ela estava visível ainda falando comigo. E até uma senhora que já faleceu, quando viu, gritou, eu estou vendo Nossa Senhora, eu estou vendo Nossa Senhora, e desmaiou. Pum! Caiu no chão. E Nossa Senhora ficou ali uns minutos, e as pessoas viam, e inclusive quando o vento, né, soprava, as pessoas viam como o vento suspendia a faixa branca da cintura dela, como também assim o manto se abria, ficava largo, 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 e soltava assim estrelinhas brilhantes no ar. Era uma coisa linda, 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 linda. E ela não ficava parada como uma estátua, não. Ela se mexia, inclinava a cabeça, acenava para eles, depois parecia que estendia as mãos e dava bênção. Foi uma coisa linda demais naquela noite. E Nossa Senhora seguiu dando as suas mensagens. Já em 93 veio São José,
Me lembro como se fosse hoje do dia em que vi São José a primeira vez. Nossa Senhora disse que trazia para mim 2 surpresas. Uma era São José e a outra São Rafael Arcanjo, que era o meu anjo predileto, ao qual eu mais assim me afeiçoei, né? E quando eu vi São José com aqueles olhos verdes, 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 tanto que eu nunca tinha assim visto foto de esmeralda nenhuma com o verde daqueles olhos, né? Aquela voz encantadora, aquele porte assim, ao mesmo tempo que amoroso, ao mesmo tempo assim forte, né? De um verdadeiro homem mesmo, né? Homem de Deus, homem santo, justo, né? Corajoso, forte. Aquilo me impressionou tanto, me tocou tanto. E São Rafael então com aqueles cabelos, né, luminosos assim, loiros, que desprendiam raios de luz, aquele olhar maravilhoso dele, tudo, as asas feitas de pura luz. Aquele dia eu pensei, meu Deus do céu, se Nossa Senhora me mostrar mais alguém do céu, eu morro. Porque são lindos, 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 não tenho palavras, nunca tive para descrever tamanha beleza. E já no ano seguinte, né, veio Jesus, depois os anjos, em grande quantidade, né, os santos e por fim o Espírito Santo. E até hoje eles continuam vindo, e é cada um mais belo que o outro, e eu não consigo descrever tanta beleza e ao mesmo tempo tanto amor que eles me transmitem na hora da aparição. Descrever a beleza de Nossa Senhora é impossível, porque é uma beleza que vem de dentro dela, que sai do seu coração e transborda no seu olhar. A doçura da voz, a ternura, a forma dela de me olhar, de me tratar, tudo nela é um encanto tão grande que é impossível em palavras humanas, em carne mortal, descrever uma semelhante beleza. E fazem já, hoje, exatamente 22 anos que esse amor continua se deixando encontrar aqui por todos aqueles que vêm com o coração aberto, que têm sede e fome de amor, a todos quantos estão procurando a verdade, procurando o Deus verdadeiro. Aqui esse amor, esse Deus se deixa encontrar. Hoje vocês viram o filme Vozes do Céu 19 de Casanova Estáfora. Nossa Senhora veio ali para ensinar a via da verdadeira felicidade sobre a terra, que é quando o ser humano conforma o seu pensamento com o pensamento de Deus, conforma a sua vontade com a vontade divina, e então nasce o novo homem, a nova criatura em Deus, a criatura renascida na graça do Espírito Santo. E você já não é mais aquele que era antes, mas passa a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, com uma nova alma e um novo coração. Um coração semelhante ao de Jesus, um coração semelhante ao de Nossa Senhora, que tem os mesmos pensamentos, sentimentos e vontade santa que eles têm. E como vocês viram, a Ângela Volpini, já com 7 aninhos, né? Era uma brava bambina, uma corajosa menina, né? Que inclusive foi trancada por ordem do bispo, do Papa Pio XII, num convento de freiras, deixada lá dias e noites no escuro para perder a noção do tempo, porque eles queriam ver se no dia certinho e na hora certa ela ia ver Nossa Senhora. E aconteceu exatamente como Nossa Senhora havia dito. Ela viu Nossa Senhora sem ter noção se era dia ou se era noite ou que dia do mês que era. Mas mesmo depois desta prova, o bispo, né, como vocês viram ela contar, chegou para ela e disse assim: muito bem, se você, eu vou dizer para você o que você deve e o que você não deve dizer. Se você me obedecer, eu acreditarei em você. Se não, não. Então, ela deu aquela resposta salomônica, né, para ele, que eu fico pasmo quando eu contemplo uma menina de 7 anos dar aquela resposta naquele bispo soberbo. Por que eu tenho que obedecer você?
se você não obedece Nossa Senhora? Por que eu tenho que te obedecer se você não acredita em mim? Obedeça a Nossa Senhora, que eu te obedeço. Você não acredita em mim e eu não te obedeço. Não tenho que te obedecer. Essa resposta dessa menina, para mim, nossa, me faz assim realmente admirar essa vidente de um modo que eu nem sei traduzir em palavras. Foi um misto de coragem, com sabedoria, com força de caráter. Essa tem caráter forte mesmo. E eu sou mais ou menos como ela também. Meu caráter é forte, né? Enquanto Nossa Senhora, né, me mandava levar mensagens e pedidos dela para o antigo bispo daqui, eu ia, sofrendo muito. Vocês não imaginam como era, quanto me custava ter que ir falar com aquele homem que eu sabia que não acreditava em mim. E levar a mensagem de Nossa Senhora pedindo a consagração do Brasil para ele fazer, senão a juventude toda ia se perder na violência, nas drogas, o mundo ia se perder, as seitas iriam crescer no Brasil, a Igreja Católica ia minguar muito, como de fato agora, né, nós estamos vendo diante dos nossos olhos acontecer, né? E eu tinha que levar a mensagem para aquele homem, e aquele homem não acreditava. Eu levava as fotos dos sinais que Nossa Senhora dava, ele pegava as fotos e jogava na lata do lixo na minha frente. Mandou eu ser examinado, também como aconteceu com a Ângela Volpini, por psicólogos, psiquiatras, para descobrir, né, a doença que eu tinha e assim, né, acabar com as aparições e sepultar tudo de uma vez. O tiro saiu pela culatra. Porque, não sei porque eu acho graça dessa palavra, o tiro saiu pela culatra, porque depois de vários meses daqueles exames, foi comprovado que eu era um jovem normal, não tinha nada de loucura, não tinha nada de esquisitice, era inteligente, era tranquilo, sossegado, calmo, equilibrado, e ainda por cima não conseguiam explicar de onde é que eu tirava aquelas mensagens, aquelas coisas que eu falava. Porque não tinha explicação. Eu era normal como todos os jovens, mas não era como os outros jovens. Tinha uma sabedoria, tinha um conhecimento de Deus, de Nossa Senhora, das coisas santas que os outros jovens não tinham, nem os que tinham estudado. Então não tinha explicação aquilo, né? E mesmo também eles colocando depois luzes fortíssimas diante dos meus olhos na hora da aparição, não conseguiram me tirar do meu êxtase. Eu estava completamente alheio, né, de tudo que estava acontecendo à minha volta, né, numa outra dimensão, num outro mundo com Nossa Senhora. Mas mesmo assim, aquele bispo não acreditou. E aí ele disse que não queria que eu fosse lá mais, que eu nunca mais levasse mensagem de Nossa Senhora para ele. Ele pensou que eu ia ficar triste. Eu falei assim, é mesmo? Ai, que bom. Não sabe que bem que me faz. E aí eu nunca mais fui. E a campanha, né, contra as aparições daqui, tal como foi lá em Casanova Estáfora, feita pelos padres, nos jornaizinhos das igrejas, né, nos panfletos colocados na porta das igrejas, nos murais das igrejas, as chacotas, deboches, calúnias, mentiras inventadas contra mim nas reuniões de igreja. Isso, ao longo dos anos, foi uma constante. Os ataques nas missas, nos sermões, e só acabou quando em 1999 o Marcos Augusto e eu fizemos o jornalzinho É Preciso Defender a Verdade, porque os padres, né, o bispo, estavam muito assim, irritados com a vinda da vidente Vassula Haydn aqui na região, e daí eles começaram a atacar, não só ela, mas eu também inventando um monte de calúnias, e se preparando para desmentir as aparições e triunfo de Nossa Senhora, que isso não ia acontecer, que isso era tudo mentira. Então nós preparamos um jornal, que nós chamamos É Preciso Defender a Verdade, fazendo praticamente uma tese, né? Quase uma monografia em defesa das aparições
E eu e as pessoas da época, né, que vinham nos cenáculos todo dia, distribuímos na porta de todas as igrejas. Todas. E quando nós fizemos aquilo, parou os deboches nas reuniões de igreja, de ministro da Eucaristia, acabou as chacotas. Aí virou silêncio, porque eles viram que se continuassem latindo, o cachorro aqui também tinha dentes bem grandes e afiados e ia dar uma mordida grande neles também. Então, pararam. Mas a gente sabe, de vez em quando, né, que ataque sempre tem. Numa ou outra igreja por aí no Brasil, na internet, em alguns outros lugares, e embora a gente tenha visto, né, eu vi que muitos padres tomaram castigo, porque atacaram as aparições. Tinha um, por exemplo, de uma cidade não muito longe daqui, da região, que me atacava sempre que o povo saía de lá para poder vir aqui nos cenáculos. E quando foi, né, aí em começo de 2011, teve uma enchente tão grande que inclusive a igreja centenária dele toda caiu. Não ficou nem a torre, nem altar de pé. E era uma igreja onde na missa as aparições daqui eram atacadas sem piedade o tempo todo. E eu sempre falava, falem para ele não fazer isso, porque ele vai tomar castigo. Ele fazia assim mesmo. Depois de alguns anos, tomou mesmo. E aí não adianta chorar, porque quando Jesus castiga, castiga mesmo. E a mesma coisa aconteceu com as pessoas que traíram as aparições daqui. Tinha uma pessoa que vinha sempre no cenáculo e num belo dia, né, ela resolveu sair das aparições e saiu até falando mal de mim, mal da minha moral, inclusive, né? Foi confessar com um padre, dizendo que não aguentava mais rezar tanto, que queria usar roupa curta, que queria ir nas festas, que queria ser livre, queria se libertar de Nossa Senhora e dessas aparições, e foi perguntar para o padre se era pecado. O padre falou assim que não era pecado nenhum, que essas aparições de Jacareí eram falsas, que isso tudo era mentira, que ela podia usar a roupa curta que ela quisesse, ir na festa que ela quisesse, andar com os homens que ela quisesse, fazer o que ela quisesse, andar com quem ela preferisse. E ela então acolheu na hora, né, o que o padre disse e foi-se. Os anos passaram, aí de repente, né, um parente dela ficou doente, né, e vieram dizer, né, para eu rezar, né. Eu pensei, o quê? A pessoa saiu daqui, ainda falando mal de mim, e eu vou rezar? Eu não. Eu vou rezar por quem obedece às mensagens, por quem segue Nossa Senhora, quem se esforça e quem nunca me traiu. Isso sim. E aí um dia, comentando com Nossa Senhora, não pedindo, né, comentando com Nossa Senhora, numa aparição, eu falei, parente de fulano tá muito doente, né? Tá com uma doença grave, né? Acho que vai morrer. E aí, até falaram assim, né? Para eu rezar e pedir a senhora, né? Pela pessoa. E aí Nossa Senhora falou assim, por que agora ela não vai pedir para o padre curá-lo? Na hora de rejeitar minhas mensagens e acolher o mau conselho do padre, ela não acolheu tão rápido? Então por que ela agora não vai pedir para ele curá-lo? Se ela estivesse aqui, teria dado para curá-lo, mas agora já é tarde demais, vai morrer. E não é que morreu o mesmo parente da pessoa? E aí eu pensei, as pessoas não pensam nos castigos antes de traírem Nossa Senhora nas suas aparições. Depois que vem o castigo, não adianta mais não, é tarde. E como esse caso, teve muitos outros, mas muitos e muitos outros, né? E Nossa Senhora, nas aparições de Casanova Estáfora, bem como aqui, veio nos dizer isso, que nós só vamos encontrar a verdadeira felicidade nessa vida e nesse mundo, se nós renunciarmos aos nossos pecados, à nossa vontade contrária de Deus, e se nós conformarmos o nosso pensamento e a nossa vontade com
os do Senhor, porque somente assim o nosso coração não colocará nenhuma barreira para que o Espírito Santo possa agir em nós e através de nós agir no mundo. E as aparições de Casanova Estáfora, né, mostram para nós que amor, né, verdadeiro é como o amor da vidente de lá. Vocês viram que ela enfrentou o bispo e disse para ele: por que eu tenho que te obedecer se você não obedece Nossa Senhora? Você não acredita em mim e eu não te obedeço. E mesmo sabendo que isso ia significar que ela ia ser abandonada pela igreja, não ia ser ajudada pela igreja, ia ter que carregar uma cruz imensa, sozinha, ainda assim ela aceitou a cruz e carregou essa cruz com Nossa Senhora com coragem. Menina corajosa, mulher corajosa. E isso para mim é que é um vidente verdadeiro. O vidente verdadeiro, quando um bispo, um padre chega para ele e diz assim, né, se você me obedecer e parar de falar as mensagens de Nossa Senhora, esconder elas, ou então não falar tudo como ela manda, então eu ajudo você, te aprovo, faço igreja para você, faço tudo, te dou tudo. Mas você vai ter que me obedecer e trair a verdade. Vidente que aceita esse tipo de coisa, para mim, eu não acredito não. Para mim isso é uma vergonha. Para mim são Judas. Se viram mesmo Nossa Senhora, são Judas traidores. Vidente verdadeiro para mim é como essa menina que ficou do lado de Nossa Senhora e não aceitou a proposta do bispo de mudar a verdade, nem de trair a verdade, nem de esconder as mensagens de Nossa Senhora, mudar, falar umas coisas e outras não, como o bispo queria, moderar, filtrar o que Nossa Senhora dizia, censurar. Ela preferiu ser íntegra na verdade, anunciar a verdade integramente. Vidente verdadeiro para mim é isso. Transmite a verdade na íntegra, mesmo que isso signifique que não vai ter ajuda de ninguém, que vai ter que carregar uma cruz imensa sozinho. Vidente que diz também para mim, se Nossa Senhora disser isso aqui assim, dos padres, do bispo, da igreja, eu mando ela sumir da minha frente e nunca mais aparecer para mim, como tem vidente aqui do Brasil que já falou isso, numa palestra, e teve gente daqui que foi e escutou. Eu não acredito não. Não acredito. Se viu Nossa Senhora, é um traidor hoje. É um Judas. Eu não apoio. Não acredito. Porque vidente verdadeiro para mim é aquele que, se o clero se põe contra a verdade, então eu não quero nada com vocês. Por quê? Porque vocês estão contra a verdade. E eu quero ser fiel à verdade. Eu quero ser fiel à Nossa Senhora. Ainda que isso signifique que eu morra lutando sozinho, sozinha, né? E não consiga construir tudo que Nossa Senhora pede. Mas eu prefiro morrer assim do que morrer e comparecer diante de Deus na hora da minha morte como um Judas traidor, uma Judas traidora que traiu a verdade a troco de favores. Isso para mim é uma vergonha. Para mim é quase como uma prostituição espiritual. Entendeu? Eu considero isso uma vergonha. E eu não apoio. E é por isso que eu admiro tanto, né, essa vidente de Casanova Estáfora. Domingo, quando vocês forem ver o filme de Bonatti aqui, vocês vão ver que a vidente Adelaide já não teve tanta força de caráter como ela, mas não teve culpa, na minha opinião, porque ela foi tirada da casa dela, trancada mais de 1 ano dentro de um convento, era maltratada pelas freiras, era deixada sem comida. O padre, né, que fingia que gostava dela e foi cativando muito o carinho da menina, a ponto da menina até dizer que ele era pai dela, né? Foi cativando muito a menina estava muito longe de casa, muito carente, sem o pai, sem a mãe, se apegou a ele e começou a chamar ele de pai. Aí o que o padre fez? Primeiro, né, ele envolveu bastante a menina com ele.
Aí depois ele foi, fazendo pressão psicológica, tortura psicológica nela, dizendo que dizer que se via Nossa Senhora era um pecado mortal, que a pessoa ia para o inferno. A criança tinha só 7 anos, estava longe da mãe e do pai, era maltratada todo dia, não podia nem sair do quarto onde ela ficava fechada, 24 horas por dia, cárcere mesmo, prisão mesmo. Estava tão cansada, e ainda por cima o padre, chamou os médicos amigos dele para fazer um exame completo na menina, e ainda por cima fizeram um exame ginecológico na menina, que ela não queria fazer. Tiraram a roupa dela, e aquele monte de homem de padre viu ela sem roupa, e os médicos olharam lá dentro, das partes íntimas dela. Isso era uma tática que os soldados nazistas faziam com os prisioneiros dos campos de concentração na Alemanha na Segunda Guerra. E foi a mesma técnica que eles usaram com a vidente Adelaide. E isso traumatizou ela de uma tal maneira, que por fim o padre obrigou ela, a escrever um bilhete onde ela se retratava, dizendo que ela não tinha visto Nossa Senhora, com a promessa de que ela ia ser libertada do convento. Então a Adelaide cedeu e escreveu o bilhete, que a igreja não demorou, a usar como a principal prova contra Bonatti. Tanto que a diocese de Bérgamo, até hoje, ela não acredita e mostra o bilhete de retratação da Adelaide para negar as aparições até hoje. E mesmo depois disso daí, mesmo a Adelaide tendo depois escrito uma declaração que ela verdadeiramente tinha visto Nossa Senhora, que ela só tinha escrito aquele outro bilhete porque o padre tinha obrigado ela a fazer isso, e confirmando que ela tinha visto Nossa Senhora e até registrado em cartório, e mesmo com os sinais do sol maravilhosos que vocês vão ver no filme de domingo, as curas que Nossa Senhora fez em Bonatti, que foram incríveis, mesmo com tudo isso, o bispo não quis saber, não chamou nenhuma pessoa curada em Bonatti para testemunhar, ninguém que tivesse visto os milagres do sol. O padre que fez tudo isso com a menina, até inclusive os exames ginecológicos na menina, viu o sinal do sol. Viu o sol que nem em Fátima, dançando no meio da multidão lá de 300 mil pessoas, viu o sol cair em cima deles, viu tudo isso e ainda assim tramou tudo isso contra a menina Adelaide, fez toda aquela traição contra a Adelaide. Igualzinho aqui também teve padre que viu a cruz no céu em 94, que viu eu com a mão na chama da vela e a vela não queimava a minha mão. E depois não saiu traindo tudo, não saiu negando tudo? Pois é, por isso que não dá para confiar neles, porque de uma hora para outra viram aquelas cascavéis que se viram contra você e vocês também, todos têm que tomar cuidado, porque essa desgraça de se tornar Judas, de trair as aparições, pode acontecer com qualquer um aqui. Se você não rezar, se você também não tiver uma alma muito reta, um pensamento muito reto, um amor muito grande à verdade, uma fidelidade muito grande à verdade, isso pode acontecer com qualquer um que está aqui. Porque a tentação do demônio vem para todos. Quem vai cair? Quem não tiver amor à verdade. Quem tiver 2 pesos e 2 medidas. Quem aceitar as mensagens de Nossa Senhora com parcialidade, sem renunciar à sua forma de pensar, ao seu próprio eu, aos seus pecados, aos seus desejos, à sua vontade corrompida. Quem se relaciona mal com Nossa Senhora nas suas aparições, ama Nossa Senhora só com amor humano. Ama Nossa Senhora porque Nossa Senhora é grande, porque Nossa Senhora faz milagre, porque Nossa Senhora cura, porque Nossa Senhora te faz bem. E não ama Nossa Senhora por ela mesma, porque ela merece ser amada, porque ela é sua mãe e porque você tem que obedecê-la com todo o seu coração, e entre a sua vontade e a vontade dela, você tem que deixar a sua e fazer a dela. Quem se relaciona direitinho assim com Nossa Senhora, não trai ela não. Agora,
quem se relaciona mal corre o risco de virar um Judas traidor. E a vidente Adelaide, vocês vão ver no filme de domingo, ela sofreu muito por causa de tudo isso que fizeram com ela, que o clero fez com ela. Tanto que ela nunca mais conseguiu falar da história das aparições, para não reviver o trauma que foi provocado nela, aquele grande sofrimento. Principalmente ela ter sido presa no convento quase 2 anos e ter sido submetida a maus tratos e principalmente aquele exame ginecológico feito nela, uma criança de 7 anos, né? E os pais, vocês devem estar perguntando, mas cadê o pai e a mãe dessa menina? Bom, os pais eram católicos e sempre tinham ensinado dentro de casa que devia-se ter a maior veneração do mundo pelos sacerdotes. Então o padre chegou lá e disse que era melhor levar a menina para o convento, tirar ela do meio da curiosidade dos peregrinos, tarará, tarará. Eles, né, tinham ensinado para todo mundo que tinha que venerar o sacerdote, então não podia desobedecer ao padre. Caíram no erro de deixar o padre levar a filha, e o padre fez tudo isso com a menina. Se fosse filha minha, a história ia ser muito diferente. Primeiro que eu não ia deixar nem se aproximar muito dela. Não ia despregar os olhos dela. Segundo, se fizesse uma coisa dessas com uma filha minha, esse padre não ia estar vivo para contar a história, não. E a Adelaide passou por tudo isso. Sofreu muito, muito, muito. E é por isso que a aparição de Bonatti até hoje, né, não é conhecida. O lugar das aparições não se tornou como Fátima e Lourdes, né? É pouca gente, mas os poucos são muito fiéis, né? A Nossa Senhora, fizeram lá uma capela, vocês vão ver. É um lugar muito lindo, ao qual assim há muitos anos eu sonho em ir. E agora também em Casa Nova Estáfora. E Nossa Senhora, nessas aparições, veio oferecer para nós a felicidade. A felicidade está ao alcance das nossas mãos. Ela vem de Deus, só Deus pode dá-la. Mas de um certo modo, também depende de nós. Se nós hoje dermos o nosso sim, como Nossa Senhora pediu na mensagem do filme, nossos corações se abrirão como as flores para o sol da primavera. Vamos sentir o amor de Deus, a sua presença, a sua graça em nós, que vai produzir dentro do nosso coração paz, felicidade, contentamento, alegria. E essa paz, essa felicidade vai se irradiar, né, por todo mundo. E é tão forte que vocês vejam que a vidente Ângela Volpini, ela não queria se casar, porque ela queria se dedicar só à missão, né, de divulgar o que Nossa Senhora havia pedido, mas como a igreja, né, não aceitou ela nos conventos, a Adelaide também entrou, a Adelaide de Bonatti, foi noviça. Quando estava para fazer os votos perpétuos, o bispo descobriu e expulsou-la do convento, obrigou as freiras, as sacramentinas a expulsarem-na, sob a pena de extinguir a ordem religiosa delas se elas não fizessem isso. Então as duas não tiveram chance, por isso se casaram. E a Ângela, né, se casou com um homem bom, que tinha os mesmos propósitos que ela, né? Ela até falou para ele, olha, você tem que entender que essa missão que Nossa Senhora me deu está em primeiro lugar, vem antes que você. Então você vai ter que se conformar com uma esposa, muitas vezes ausente de casa, que vai estar pregando aqui, divulgando ali, viajando, que eu não vou ter tanto tempo para você como uma outra mulher normal. Se você concordar, tudo bem. Aí ele também tinha os mesmos ideais que ela, para a sorte dela, né? Mas vocês viram que ela mesma falou que o filho dela não compartilha a mesma fé que ela. Foi uma maneira educada dela dizer que o filho dela não acredita nela. Todas aquelas pessoas que estão ali acreditam, querem as mensagens, querem Nossa Senhora, e o filho dela, que ela não pode renegar, não acredita, não ama, não ajuda. A própria mãe. Não podia ser pior. Para uma vidente, para um vidente, não pode ter coisa pior do que ter um filho que não acredita nele.
na aparição que ele teve. E com ela aconteceu isso. E no entanto, vocês viram como ela, apesar de sofrer, ela deixa ver que tem uma dor ali dentro dela. Mas apesar disso, aquela via da verdadeira felicidade sobre a terra que Nossa Senhora revelou para ela, está ali dentro do coração. Ela conhece, ela percorre, ela vive isso. E uma coisa impressionante, né, é que já na primeira aparição, uma menina de 7 anos já recebeu uma ciência tão infusa de Nossa Senhora, nessas palavras sublimíssimas: eu vim para ensinar-vos a via da verdadeira felicidade sobre a terra. Se vós conformardes a vossa vontade com a de Deus, o vosso pensamento com o de Deus, então vocês se transformarão na perfeita humanidade realizada, como eu sou. Um conhecimento altíssimo de Nossa Senhora, de Deus, da união da alma com Deus. E Deus deu isso a uma menina de 7 anos. De 7 anos apenas. Num abraço, num primeiro contato com Nossa Senhora, tudo isso já foi comunicado a ela. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer como Nossa Senhora cantou no Magnífica: desprezou o bispo soberbo e prepotente e elevou uma menina pobre e humilde e fez dela sábia num estalo. Quando eu conheci Casanova Estáfora e vi a Ângela contando isso, eu exultei de alegria, porque eu vi que para Nossa Senhora comunicar a verdade no dia do aviso realmente não vai custar nada. Num estalo, quando o Espírito Santo, no dia do aviso, fizer todo mundo ver a sua vida passada, vivida sem Deus, os pecados que cometeu, o mal que fez e o bem que não fez, e quando o Espírito Santo mostrar quem é Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, a verdade, o caminho da salvação para as pessoas, vai ser num estalo assim, ó. Todo mundo vai conhecer a verdade, vai conhecer Deus, os olhos se abrirão, a cegueira espiritual vai sair dos corações e verdadeiramente milhões procurarão a Deus, milhões se converterão, milhões virão para os braços de Deus, como Nossa Senhora disse. E ela diz que vão ser tantos que nesse lugar aqui não vai caber, e eu não vou dar conta de ter que ensinar a todo mundo e passar esses filmes aqui para todo mundo. Eu não vou vencer, vou ter que fazer sessão aqui de cinema 24 horas por dia. Entra um turno, assiste um filme, sai, entra outro, e sai, entra outro, e sai, entra outro, e sai. Não vamos vencer, porque vão ser milhões que vão procurar a Deus, que vão procurar a Nossa Senhora. E o conhecimento, né, a verdade, vai ser infusa na pessoa assim, ó, como um relâmpago, que nem foi na primeira aparição com a vidente Ângela Volpini. Aí que eu vi o poder de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora encontra a pessoa certa, a alma certa, no momento certo, a conversão é certa. E isso mostra como Nossa Senhora, com seu poder, pode num instante mudar esse mundo cheio de pecado, de ignorância, de sensualidade, de ódio a Deus e a religião, de desprezo das coisas santas, de erro sobre erro, num verdadeiro jardim de santidade. Com um toque, ela vai mudar todo esse pântano de pecado que a gente vê num jardim florido com as mais belas flores da santidade. Então, Casanova Estáfora é um farol de esperança, é um sol de esperança de que em breve o coração imaculado de Maria verdadeiramente triunfará. E vocês hoje têm esse lindo filme, esse maravilhoso filme nas mãos de vocês, para vocês levarem, para vocês assistirem, colocarem na caixinha do correio das casas das pessoas, e ao mesmo tempo também para vocês fazerem com que outras pessoas conheçam essa maravilha tão grande que foi essa aparição de Nossa Senhora, que aconteceu durante 10 anos seguidos
há tanto tempo e até hoje é virtualmente desconhecida. Tanta maravilha, tanta riqueza não pode ficar mais escondida como uma pérola dentro de uma ostra no fundo do mar. Nós temos que dar a conhecer tudo isso a todo mundo, a todos quantos nós pudermos. Que hoje, nesse dia tão bendito e maravilhoso, dos 22 anos das aparições aqui, vocês todos tenham a graça do encontro com Deus e com Nossa Senhora, para que vocês também se transformem na perfeita humanidade realizada em Deus, como Nossa Senhora deseja. E que hoje, verdadeiramente, sobre todos vocês, desça uma chuva copiosíssima das mais ricas graças do coração de Nossa Senhora. Senhora de Casanova Estáfora, Senhora das Aparições de Jacareí, nossa Mãe que nos prometeu, por fim, o meu coração imaculado triunfará.